Boa noite. Agora eu vou estar gravando essa aula que serve de um auxílio para você estar utilizando o Trello, ter uma base de como utilizá-lo. Eu vou começar apresentando aqui uma criação de conta. Não vou criar conta, mas você vai jogar aqui no Google Trello. Trello é a ferramenta que a gente está utilizando aqui no Urutau. Então você vem aqui, Trello, Manage Your Teams, Projects from Anywhere. Então você abre aqui. Aqui ele já está entrando direto na minha conta. Mas eu acredito que você. Deixa eu deslogar aqui do meu Trello. Fazer o logout. Logout de novo. Então eu acredito que você vai estar entrando aqui por esse site, tá? Na primeira vez. Então você faz um sign up aqui. E eu acredito que você possa estar utilizando aqui um e-mail. Vou criar um. Na verdade eu já tenho aqui no Hotmail. Posso continuar aqui, ir pelo meu e-mail direto, ou posso estar utilizando a conta Google. Então, você vai utilizar a sua conta Google, que é a conta institucional que você recebe da UEA. Então, vai continuar com o Google aqui e realizar todo o procedimento aqui de criação de conta. Deixa eu ver até onde eu consigo ir. Como eu já tenho uma conta, eu não sei até que ponto ele pode processar aqui. Fechar. Então, como eu já tinha uma conta e só fez um login automático, então cria aí, provavelmente você não vai ter dificuldade. Se você tem conta em qualquer outro lugar, você consegue criar a conta aqui. E aqui eu estou com alguns quadros. Os que eu utilizo geralmente aqui é projeto elétrico e estabilidade de controle. Vamos entrar aqui em projeto elétrico. Eu estou supondo que você já tem acesso a ele, mas a gente já vai discutir aqui sobre entrada no Trello. Então, eu estou apresentando aqui para você inicialmente pelo navegador, no caso o Google Chrome, mas você pode aqui na Office Store, deixa eu ver aqui, Microsoft Store, e baixar o aplicativo do Trello. Eu costumo utilizar o aplicativo, então se você jogar aqui Trello, você vai aparecer ele aqui. Então eu costumo utilizar o aplicativo mesmo, ao invés de ficar abrindo o site. Para mim é muito mais conveniente, mas vai de qualquer um. Então apertar aqui em iniciar, baixar, e aí você vai estar fazendo o login depois de ter criado a tua conta. Então eu só mostrei esse login inicial aqui pelo navegador, mas eu vou estar utilizando o Trello pelo aplicativo. Então esse daqui é o Trello de elétrica, ele está dividido em três partes, por enquanto. Aqui é a parte de teoria, em que eu tenho toda a teoria por trás do treinamento, que você precisa aprender em termos de elétrica para estar exercendo a função. Então, isso daqui é inicial ainda, estamos em novembro de 2021. Então, isso daqui foi construído ao longo de um mês. Foi quando eu fiquei responsável pela área de elétrica. Então, provavelmente vai estar diferente daqui a alguns meses. Esse daqui é um primeiro contato que você vai estar tendo com a versão antiga. Então, primeiro nós temos teoria, temos treinamento, que você vai estar seguindo. Aqui eu montei de uma forma na qual você estivesse começando do zero. Então, começando do zero, eu trago até uma metodologia de estudo, como aprender melhor, que isso é um vídeo com algumas técnicas de aprendizado e umas orientações muito boas que você pode estar seguindo na tua carreira profissional e de estudo também. Então, esse como aprender melhor aqui é bem abrangente, não são só técnicas de estudo, são técnicas de aprendizado que você pode aplicar em qualquer área da tua vida. Tem um documento aqui também de liderança, umas características que eu delimitei que são importantes para um líder, não tem todas provavelmente, mas pelo menos o que eu tenho de experiência e pude descrever em um documento, está aqui. Então aqui você vai ter toda a parte de atividades que você vai estar seguindo, tem tanto de forma bem específica, exatamente quanto que você tem que fazer, o que você vai ter que fazer, quanto a abordagem geral de determinado tema, por exemplo, eletricidade básica. Então aqui tem uns cursos de eletricidade básica que você estaria utilizando para aprender eletricidade básica. Também tem estudo de Arduino, eu coloco links também que você possa estar utilizando como referência para estudo. Em seguida, aqui logo ao lado tem a parte de fundamentação teórica por parte de elétrica. Está dividido como fossem cursos da área da engenharia elétrica. Então você tem aqui, pelo menos eu tentei organizar, não dá para organizar de forma cronológica, como pré-requisitos, porque às vezes uma matéria abre duas, abre três, então eu tentei colocar aqui de uma forma que fosse uma escadinha de conhecimento.
gente começa com circuitos elétricos e laboratório, conceitos, tem eletrônica analógica, tem os PDFs aqui, eu tento deixar pelo menos o que você tem que estudar, mas quando a gente entrar nesse ponto eu vou estar sempre dando uma orientação. Eletrônica digital, sistemas microprocessados, microprocessadores, microcontroladores, sempre tem anexo, sinais sistemas, aqui sistemas de telecomunicação, tem alguns conceitos importantes, redes, que é muito importante, linguagem de programação e eletrônica de potência, então atualmente é como está. Então tem a fundamentação da parte da engenharia elétrica e também tem a fundamentação por parte da aeronáutica, então aqui vão ter vários PDFs também que são relacionados à temática de engenharia elétrica, então telemetria aqui tem alguns TCCs, FPV tem algum arquivo também e eu vou adicionando isso ao longo do tempo. Então a gente fecha isso aqui a parte de teoria, depois vem a parte de documentação que está com tudo aquilo que foi produzido pelo projeto Brutal. E eu dividi aqui nas principais sub-áreas de elétrica, então começando aqui com histórico de compras e orçamentos, é importante, tá? Isso aqui abrange toda a área de elétrica, que é a criação de orçamentos, depois que você faz o levantamento daquilo que precisa ser comprado. E aqui tem os 3 anos, é importante ter um memorial em relação às compras, aquilo que você comprou nos anos anteriores, para ter um controle, assim, o que você já utilizou, o que você não utilizou. Em seguida tem um dado, sistema de aquisição de dados, o desenvolvimento ao longo dos anos aqui do projeto Brutal, 2017, 2018, 2019. Tem os arquivos aqui também, o link da pasta do Drive para o sistema de aquisição de dados. Aqui é o pessoal de hardware que vai estar trabalhando com mais força. Em seguida tem firmware, que são as programações utilizadas pelo sistema de aquisição de dados, troca de informação, seja ali dentro entre a conexão master-slave, script de detecção ali dos sensores, como você vai estar aquisitando os dados do ambiente da aeronave, vai estar se encontrando como que isso vai estar sendo armazenado no cartão SD. Em seguida tem o histórico do FPV, que é o sistema de captura de imagem. Enquanto a aeronave está voando, você vai tirar uma foto ali de um objeto que está no solo. Então tem aqui uma documentação, tá? Principalmente 2020. Aqui tem o trabalho desenvolvido pela Maria. Então vou até anexar ela aqui. Acho que ela não está aqui, não deixa. E anexar, só para deixar pelo menos na memória, né? Tem alguns membros que tiveram uma grande contribuição aqui e que a gente não pode deixar escapar, então ao longo do tempo vou ver se eu coloco ao menos o membro aqui dentro para... Acho que essa daqui, Maria Eduarda Batista, pronto, ela está aqui agora. Então contribuiu bastante para isso daqui, só que eu coloquei ela na errada, foi 2020. Aí tira aqui, eu vou estar explicando como é que faz essa questão aqui de ingressar na atividade. Então, membro aqui, no caso, eu quero colocar ela, então ela vem para cá, 2020, ela está aqui. Temos também o horizonte artificial, que está relacionado à interface dinâmica de voo. Então, aqui não tem uma imagem ainda, mas se você pesquisar na internet, aqui interface dinâmica de voo é justamente o que os pilotos veem quando eles estão pilotando. Deixa eu ver se eu já vou encontrar de primeira, interface dinâmica de voo. Vamos ver aqui o que a gente pode estar extraindo aqui. Que interessante, então o piloto não está vendo somente a realidade, ele está vendo vários parâmetros que são extraídos por parte do sistema de aquisição de dados e esses parâmetros estão sendo mostrados para ele em tempo real. Então isso é uma interface dinâmica de voo, é muito interessante. Então ele vê o que está à frente dele a partir de uma câmera de vídeo, ele está vendo, e ao lado dele tem os dados que ele está recebendo do sistema de aquisição de dados. É bem interessante de estar fazendo aqui. Você tem outros modelos aqui que são muito bacanas. Só que isso daqui é novo, foi implementado em 2020, na competição de 2019, na verdade, é bem recente. Histórico de projeção elétrica, tá? Então, eu não tenho tanta familiaridade, não tenho tanto documento ainda, só tenho de 2018. Em seguida, nós vamos para projeto, tá? Então, tem essas divisórias aqui que eu coloquei, para você não se perder. Aqui com projeto. É referente ao projeto no qual o Urutau está desenvolvendo naquele ano. Então aqui em organização eu coloco uma aba para cronograma, fluxograma, regulamentos da competição, pesquisas. Aqui é interessante que tem muito link que eu vou colocando assim. Pô, eu acho que isso daqui é interessante, eu vou jogando e vou criando aqui um repositório de links, bem interessante. Pesquisa, processo seletivo aqui, tem uma pasta do Drive. Então aqui ainda você está vendo que está bem cru.
Não sei como está no momento que você está vendo atualmente, né? Estamos em 2021. Não sei como que isso vai estar no futuro, mas aqui é como a ideia está sendo feita. E aqui tem um modelo de cartão que eu já vou estar comentando. E em seguida, deixa eu ver aqui, a gente criou uma conta, depois eu quebrei um pouco aqui da minha sequência, mas vamos pular aqui direto para essa parte de projeto e vimos aqui organização. Então, o Trello, até esse ponto aqui de organização, ele é uma ferramenta de armazenamento de informações. Tá? Então, você pode armazenar um PDF aqui ou criar um link para algum local, que foi como eu mostrei aqui em pesquisa. Então, ele é utilizado como uma interface visual para você administrar as suas informações. Você anexa coisas aqui, você coloca links, pode criar checklist. Vamos estar vendo uma parte dessas ferramentas, mas até esse ponto aqui é uma ferramenta de organização. A partir de backlog, ele vai estar sendo utilizado como um gerenciador de atividades. Esse gerenciador de atividades apresenta aqui 5 principais pontos. Vamos criar um aqui, que é o impedimentos. Eu vou ter que colocar bem aqui. Primeiro componente aqui do gerenciamento de atividades é o backlog. Backlog vai constituir-se pelas atividades que vão ser realizadas aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Por analogia, nós temos um backlog logo aqui no início, que é um backlog de atividades que são do futuro. Mas aqui eu divido tanto, eu trago uma abordagem mais geral, não exatamente aquilo que você vai estar fazendo. Porque na tua atividade você vai dizer exatamente, eu vou estudar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, como eu vou fazer tal coisa, exatamente o que você vai fazer. Então aqui você pode estar adicionando as atividades que você vai estar fazendo no futuro. E você não tem uma data certa ainda para fazê-las. Uma questão mais de você deixar isso documentado. Em algum momento você teve alguma ideia, eu tenho que fazer isso. Você chega aqui no backlog e adiciona. Em seguida você tem a fazer. O a fazer é um passo a mais, é aquilo que você vai ter que estar fazendo na semana seguinte. Por exemplo, você tem uma coisa no backlog aqui que você não precisa fazer semana que vem, mas semana que vem você tem que fazer obrigatoriamente alguma coisa. Então você vai colocar aqui no a fazer a tua atividade. Então vamos ver como que nós criamos um cartão aqui para estar criando a atividade que você vai estar realizando. Então vou adicionar um cartão, tranquilo, você só clicou ali, adicionar um cartão. Esse cartão vai ter o nome da sua atividade. Então, no momento que você clica, você tem a oportunidade de escrever o nome da tua atividade. Então, eu vou colocar estudo. Vamos colocar aqui estudo regulamento conforme foi criado aqui pelo Alan. Então, regulamento, competição 2021. Minha atividade. Eu clico agora nesse cartão que foi criado. Vou apertar em ingressar. Então, eu, Renan, já estou dentro desse cartão. Em seguida, eu vou colocar a data de entrega. Atualmente, o Kanban é realizado toda sexta-feira e as atividades no total têm duração de uma semana. Atividade que nós estamos referindo a esse cartão aqui, validade desse cartão. Então, se a gente está supondo que nós estamos nessa sexta-feira aqui e eu quero entregar essa atividade na semana que vem, eu vou colocar aqui dia 12, o horário do Kanban, que atualmente é 15h30, e eu dou um salvar aqui. Eu tenho aqui minha data, meu nome e o que eu vou fazer. Só que essa atividade aqui, ela não vai ter duração só de uma semana, ela vai ter duração de 2 semanas, que eu já vou explicar exatamente o que você está fazendo nela. Então, como ela vai ter uma duração de 2 semanas, eu vou colocar 1/2 aqui referente a essas 2 semanas. Eu dou um Enter. Então aqui eu já tenho a minha atividade praticamente feita. Essa atividade aqui vai ser categorizada de certa forma. Como que a gente vai... Não vai ser categorizada, classificada. Nós podemos classificá-la aqui a partir de etiquetas. Nessa etiqueta aqui, eu vou colocar treinamento. Eu vou criar um novo aqui pra gente. Criar uma nova etiqueta. Azul. Vou colocar aqui. Treinamento aerodesign. Aero. Vamos colocar treinamento geral, porque vai se aplicar a todos que estão entrando na área de elétrica agora. Treinamento geral. Então, esse estudo de regulamento da competição é para todo mundo, sistemas embarcados ou projeção elétrica, tá? Então, vocês dois vão estar fazendo essa parte de treinamento geral. Vamos fechar aqui. Então, é uma etiqueta. Treinamento não, né, pessoal?
treinamento. Então, treinamento agora, treinamento geral está correto. E aqui eu criei o meu cartão da atividade com a data de entrega. Agora, interessante, vamos utilizar o backlog aqui. Eu vou clicar nessa chavezinha, copiar, chavezinha não, lápis, colocar o 2/2, na lista eu vou colocar o backlog, porque eu vou fazer daqui a 2 semanas. Eu vou criar o cartão. E aqui eu tenho o 2/2 no meu backlog, justamente para não deixar o a fazer cheio de atividade aqui, porque o a fazer é só uma questão de passagem mesmo de atividade. Eu entro aqui no backlog e só tenho que fazer uma alteração de data. Como aquela minha atividade era para ser entregue no dia 12, eu vou colocar agora o 2/2 para o dia 19, e aí eu salvo. Então agora eu tenho aqui dia 19. Certo? Aí tem um botãozinho de checar aqui que eu não tinha percebido antes. Beleza, tudo o regulamento da competição 1 de 2, criei o 2/2, você sabe agora como que é o a fazer, sabe como utilizar o backlog. Vamos para os próximos agora. Andamento. Quando que você vai mover uma atividade para o andamento? Porque você ainda ia fazer. Agora, quando que você vai movimentar? Então, o Kanban ocorre, conforme eu disse, nas sextas-feiras. Então, somente nas sextas-feiras você vai poder fazer a movimentação do cartão de a fazer para fazendo em andamento ou concluído. Somente nesse dia você poderá fazer isso. Então chegou lá no Kanban, o que vai acontecer? O procedimento é o seguinte, deixa eu escrever aqui, Kanban. O procedimento é o seguinte, na verdade não é o procedimento, somente um membro da área irá movimentar. Irá movimentar os cartões de todos os membros. Tá? Não, por enquanto é dessa forma, tá? Mas o ideal, eu vou colocar aqui, ideal é ter a divisão entre projeção elétrica e sistemas embarcados. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa de projeção elétrica vai fazer a movimentação de todos os cartões de projeção elétrica e em seguida uma pessoa de sistemas embarcados vai fazer a movimentação de todos os cartões de sistemas embarcados. Atualmente eu quero complicar a vida de vocês para que vocês se familiarizem mais com isso. Logo, apenas um de vocês vai passar pela experiência de estar fazendo essa movimentação. Porém, como vocês podem ver aqui em etiquetas, tem essa divisão aqui de projeção elétrica e sistemas embarcados. Temos uma para cada. Treinamento geral, vou mudar aqui a cor. Acho que verde não está sendo usado. E eu vou apagar a implementação. Então, treinamento geral é verde. Vou tirar treinamento também, vou excluir daqui. Temos treinamento geral, sistemas embarcados e projeção elétrica. Então, se você é de projeção elétrica, você vai estar colocando aqui também a etiqueta de projeção elétrica. Se você é de sistemas embarcados, você vai colocar a sua etiqueta de sistemas embarcados. Então, eu tinha falado que na verdade ia ser geral, mas a gente já vai aplicar essa divisão. Então, não vou considerar isso daqui como ideal, já vou determinar isso daqui como regra. Vai ser importante, porque o pessoal de sistema de projeção elétrica tem que estudar também ali a parte de manual de boas práticas. Eu acabei me esquecendo, mas nessa atividade aqui o pessoal de projeção elétrica tem que se preocupar com o manual de boas práticas voltado nas partes que são voltadas à área de elétrica, tá? Então tem um estudo adicional aí para vocês. Então tem, por enquanto está adicional, mas eu preciso que todos tenham uma noção de elétrica geral. Então qualquer coisa eu estendo ali a atividade. Beleza, então agora você já sabe que você vai ter que colocar o treinamento geral, projeção elétrica, que essa atividade aqui vai ser movimentada por um membro de projeção elétrica e um membro de sistemas embarcados. Então, isso daqui se torna oficial a partir do momento que eu comunico para vocês oficialmente pelo grupo. Tá? Então, não se preocupe ainda, mas é isso que é o ideal. Se já está implementado, é outra história. Então, tem essa divisão aqui. Um membro irá movimentar os cartões. Deixa eu me encontrar aqui. O ideal é que a gente tenha um membro entre cada um. Então, o Kanban vai começar por aerodinâmica, estabilidade de controle, desempenho. Aí vai chegar na parte de elétrica, vem um de sistemas embarcados, faz a movimentação. E
vamos fazer aqui isso pelo Discord também. Deixa eu abrir aqui o Discord. Então, durante o Kanban, o que você vai fazer? Você vai transmitir a tua tela. Eu vou entrar aqui no... Vamos ver aqui. Kanban, que é quando é feito Kanban. Eu estou conversando aqui. Então, eu venho aqui em Screen. Share Screen. Eu vou compartilhar inteira e começo a live. E aqui eu já estou transmitindo minha tela. Vamos ver aqui pro Trello. E aqui eu vou mostrar para todo mundo o que é que eu estou fazendo. Eu estou movimentando o cartão e mostrando para todos que estão presentes durante a reunião do Kanban. Então fecho aqui, Stop Streaming. E agora eu vou sair daqui para ninguém achar que eu sou doido. Beleza. Então, voltando para cá, você fez a movimentação, você explicou, você pegou, ó, tal pessoa está fazendo tal coisa, tal pessoa está fazendo tal coisa. E aí você faz aqui a movimentação, tá? O rapaz aqui já vai ser notificado de que eu fiz a movimentação. E essa movimentação aqui, só estou dando como exemplo, não pode ser feita fora do dia do Kanban. Então é isso que você faz na prática no dia do Kanban. Você transmite tua tela e vai passar a atividade de um a um da tua sub-área para o andamento. E o mesmo vai valer do andamento para o concluído. Só que o que acontece? Todo mundo tem que criar o seu cartão individualmente. Você não vai criar o cartão do coleguinha. O cartão de cada um é responsabilidade de cada um. Então você cria o seu e comunica no grupo o que vai acontecer com ele. Pessoal, criei tal cartão, essa é a minha atividade, ela vai para o andamento. Pessoal, minha atividade que está em andamento vai para o concluído. Então você tem que ter esse grau de cuidado e compromisso com a equipe. Faça isso, tenha esse cuidado. Sempre comunique. Se você não pode participar do Kanban, ou não é o seu dia de fazer a movimentação, e eu também já entro com outro ponto aqui, que é ideal também fazer esse revezamento para que cada um de vocês que são calouros tenham o contato de fazer essa movimentação. Porque isso faz parte da integração da equipe. Você tem uma ideia do que é fazer parte da equipe, é estar ali, transmitir a tua tela, o pessoal ouvir a tua voz e você explica o que cada um dos teus membros de área vão estar fazendo. Então, deve haver um revezamento de apresentação de Kanban entre os membros da área. Então, essa aqui é uma outra regrinha que eu espero que vocês sigam, tá? Beleza, então, como que funciona aqui o Kanban? Quando você finaliza uma atividade, tem algumas aqui que já estão há algum tempo, você coloca aqui, concluído, você concluiu a atividade. E você vai estar comunicando e dizendo isso para os seus membros ali da área, para aquela pessoa que vai estar fazendo a movimentação do cartão. E aqui, como sou eu que organizo, eu fiz uma divisão. No geral, vocês vão estar usando concluído novembro. Fechou o mês, acabou o mês de novembro, você vai vir aqui, qualquer um de vocês, é muito importante ter iniciativa aqui. Pessoal, vou criar aqui a lista de concluídos de dezembro. Então, você vai copiar essa lista, concluído dezembro. Eu acredito que vão vir todos os cartões juntos, isso vem. Então, ao invés de você criar a lista, né, copiar a partir de uma, você vem até aqui no final, adicionar uma lista, concluído dezembro. Então, tá ok já. Aí você arrasta esse concluído aqui para bem do lado, para que a gente sempre tenha uma boa visualização das atividades que já foram concluídas. Então, arquivei aqui. Eu tenho concluído o Renan aqui, porque eu ingressei na área para fazer justamente o que eu estou mostrando aqui para vocês, dar uma boa estruturada, para que vocês não cheguem numa área sem muita estrutura para recebê-los. Então, tem um concluído o Renan aqui que estava à parte dos outros membros. Uma observação aqui, que nessa atividade tem a Luma, tá? Ela estava me auxiliando em pontos específicos aqui dessa atividade. Então pode ter mais de uma pessoa em uma atividade, dependendo do grau dela. Eu sempre recomendo que você crie uma atividade somente para você, porque assim fica mais fácil para que o pessoal de gestão faça a contagem dos pontos no quadro de pontuação. Tá? Então, criar a sua atividade somente para você auxilia na contagem de pontos ali individuais e a gente sabe quem está produzindo e quem que não está produzindo. É muito importante para o pessoal de gestão e para a equipe como um todo.
Então eu tenho o cumpridos Renan e por último nós temos o impedimentos. Impedimentos são fatores externos que afetam o andamento da tua atividade. Vamos colocar um impedimento aqui que pode vir a ocorrer aqui nesse parte de estudo do regulamento, tá? Então, supondo aqui, eu tinha que fazer o estudo e resumo do regulamento de competição de 2021/1. Só que o que aconteceu? O site da SE caiu, passou uma semana fora do ar. Então, vou adicionar o cartão aqui, site SAE fora do ar. É algo externo que está te impedindo de realizar uma atividade X. E aqui você vai fazer uma descrição. Não consigo baixar o regulamento, pois o site da SAE ficou fora do ar por uma semana. Então, salvo aqui, deixo como impedimento. Deixa eu ver se eu tenho como criar uma etiqueta aqui para impedimento. Organização não fica legal de vermelho. Vamos colocar o impedimento de vermelho. Impedimento, salvar aqui. Vou adicionar essa etiqueta e impedimento. Então, o site da SAE estava fora do ar. Vou pegar isso aqui e arquivar. Então, é isso que é um impedimento. E daqui para o lado só tem uma documentação do que foi feito anteriormente. Vou vir aqui para o nosso ideal, como que funciona, o que a gente passou por aqui, demos um ok no estudo da data, como que a gente ingressa na atividade, criação de etiqueta. Vamos agora para evidências. Evidências são as coisas que você vai anexar ao teu cartão para mostrar para os outros que você fez. Porque somente dizer que você fez sem mostrar uma evidência não é um fato, não convence muito de que você fez. Mesmo que isso não entre na sua cabeça, aceite. É muito interessante que você mostre aquilo que você criou. Então aqui tem algumas imagens que eu adicionei na época que eu estava estudando a parte de elétrica do tal. Então tem umas imagens dos fluxos, dos mapas mentais que eu elaborei para a área de elétrica quando eu estudei os relatórios que foram feitos pela área. Também coloquei aqui um print na época que eu estava organizando o Trello. Então aqui essa imagem aqui é uma evidência daquilo que eu fiz. Também anexei aqui alguns documentos. Esse daqui eu tenho que organizar melhor depois. Isso aqui é evidência do que eu fiz. Porque é uma atividade assim que não tem nada. Aqui, por exemplo, é uma reunião diária. Cadê a ata dessa reunião? Reunião sobre PS. O que vocês decidiram? O que vocês iam discutir sobre PS? Então é sempre importante você colocar uma evidência ou uma descrição aqui da atividade. Então a gente tem vários exemplos aqui de como que estava andando. Significa que a área não vai andar? Não, mas é interessante que a gente saiba exatamente o que cada um está fazendo. Tem esse tipo de cuidado de sempre estar reportando aos outros o que a gente fez, para que a gente tenha certeza de que todo mundo esteja produzindo. Isso é muito interessante assim na parte de integração com a equipe e te permite e te faz com que você desenvolva um pouco mais de cuidado sobre as coisas que você está desenvolvendo. Beleza, então a gente fechou aqui. Agora o que eu tinha que mostrar? As evidências, comentei aqui. Eu vou emendar agora também para tem um cartão de referência aqui. Organização. Aqui, atividade exemplo. Gravar aulas de dimensionamento estabilizador horizontal. Isso aqui é uma atividade de estabilidade e controle. E aqui eu coloquei os tópicos que seriam de uma descrição, um pré-relatório da tua atividade que você fez aqui. Seria o ideal, o mais bacana de você estar colocando aqui. Então aqui é uma atividade exemplo. Nessa atividade exemplo deveriam ser gravadas aulas de dimensionamento estabilizador horizontal. Então, primeiro ponto, as evidências. E aqui eu descrevo o que você tem que fazer. Anexar um PDF, script, resumo gerado pela atividade. Nesse caso, foi gerado um script, né, uma programação, live script, vídeo e PDF. Foram as 3 coisas que eu gerei para essa atividade. Então eu só precisei colocar os links em que essas coisas estão presentes. Acredito que eu coloquei aqui o PDF. Ok, ó, anexei aqui o PDF que eu gerei. E aí eu posso simplesmente vir aqui, eu cliquei, esse aqui é o PDF que eu gerei para estudo de estabilidade e controle. Então eu coloquei a evidência daquilo que eu fiz. Em seguida eu tenho um script, MLX é um arquivo que é lido pelo MATLAB. Acho que é MLX, nem lembro mais. MLX é um arquivo MATLAB.m também. Aqui são só scripts, ou seja, programação bruta. E o MLX é um arquivo do tipo Live Script do MATLAB, que ele permite juntar texto e código.
Então você percebe aqui que eu tenho um cuidado de estar mostrando aquilo que eu gerei, até os códigos do PDF, tá? Então, quanto mais cuidado você tem em adicionar evidências dentro daquilo que você desenvolveu, mais você se desenvolve também, que é um pré-requisito para o pessoal que quer seguir na área de P&D, por exemplo. O relatório faz parte da vida. Em seguida tem um descritivo do que você fez. Tá? Aqui considerava o descritivo do que será feito nessa atividade e o objetivo que deve ser atingido. Então, a partir dos estudos prévios do livro de Miranda, Nelson Scan, experiência elaborou-se conjuntos de aulas que fossem capazes de agregar conhecimento literário com conhecimento prático adequado com a realidade da equipe. Aulas, beleza, ferramentas, conforme o nome diz, no caso dessa atividade. Então, conforme o nome diz, o que? Ferramentas e equipamentos. O que você utilizou? No caso, eu utilizei para essa atividade o software Streamlabs para gravar minha tela, para gravar a aula. Então, eu gravei tela e áudio. E a ferramenta interna, o MATLAB 2020, que essa ferramenta é o LiveScript, que me permite elaborar scripts e textos ao mesmo tempo, conforme eu mostrei no PDF anterior. O procedimento é exatamente o que eu fiz, análise e resultado, justamente o que eu obtive como resultado. Então, você lê aqui, isso aqui é um exemplo, então isso daqui é o ideal. Quanto mais você pratica a escrita de relatórios, mais você vai estar agregando ali na tua formação dentro da faculdade e também no meio profissional. Porque quanto mais você treina os relatórios, mais a tua escrita vai ser objetiva e clara. E esse tipo de escrita objetiva e clara é essencial para as pessoas que corrigem teu relatório e precisam ler coisas rápido. Então, precisa só saber se tu está fazendo o negócio certo, tá? Sem enrolação. Então, aqui, esse é o cartão que vocês podem estar utilizando como modelo. Beleza, então, o que a gente já percorreu aqui? Nós percorremos esses 4 tópicos. Kanban, a gente percorreu ele também. Nome da atividade, a gente viu o que é o nome da atividade, como que cria um cartão. A organização do Trello foi como eu comecei aqui a nossa aula. Então percorremos aqui parece todos os tópicos, criamos uma conta também. E por fim o link convite, você quer colocar uma pessoa nova aqui no Trello, entrou na área, você vem aqui em convidar. Você pode escrever o nome institucional dela, o e-mail institucional, a gente vai estar trabalhando com e-mail institucional. Ou você cria um link, pega esse link, copia, e aí você vem aqui e joga lá no grupo do WhatsApp de elétrica esse link. Então eu só vou entrar aqui no Trello de estabilidade e controle. Então aqui ele segue praticamente a mesma ideia, só que tem um adicional, que é o histórico de atividades. Eu vou ver se eu vou estar implementando isso. O histórico ele permite que você armazene aquilo que foi desenvolvido da sua parte, sem que isso se perca em meios ao concluído. O que isso significa? Eu não quero que aquilo que eu gerei, meus relatórios, fique perdidos aqui somente em concluídos. Eu quero que aquilo, de certa forma, seja de fácil. Eu posso contar de forma fácil aqui o que eu desenvolvi lá no passado. Então, eu crio um histórico aqui com o meu nome histórico. Renan, esse aqui vai ser fixo. E aqui eu vou estar colocando pelo menos a última versão, no caso 2/2 da minha atividade, com todos os anexos dela e o que eu fiz. Para que eu não perca aqui, venha uma pessoa e simplesmente arquive e aquilo fique de acesso dificultoso. Ali vem uma pessoa vem e arquiva, que arquivar essa lista e ponto. Sumiu tudo aquilo que eu desenvolvi ao longo de um mês. Na verdade não some, aqui em menu, por aqui assim dá pra ver o que foi. Aqui ó, itens arquivados. Uma porrada de coisa arquivada aqui. E aqui tem a divisão dos meses de conclusão aqui de estabilidade e controle. E também tem um histórico de outputs. E aí, conforme a necessidade, a gente vai estar sempre adaptando o Trello. Então, vocês veem que ali em elétrica eu já tive um cuidado de fazer uma diferenciação mais visual entre cada uma das coisas. Então, o que deveria ser feito aqui? Aquela divisória lá só de uma cor para treinamento, né? Em seguida, histórico. Depois que fecha histórico aqui, eu acho que já vem direto o projeto. A parte de fundamentação teórica de estabilidade e controle está direto aqui nos links das atividades. A organização aqui é feita de outra forma. Cada área vai ter sua forma de organizar o Trello. Mas eu tento seguir aqui uma ideia geral para cada um dos dois. Então era isso que eu gostaria de estar passando para você.
calouro de elétrica, voltar para cá, projeto elétrico. Então eu espero que essa aula seja boa para que você saiba exatamente o que você tem que fazer. Aí qualquer dúvida, você me mandar no grupo de elétrica ou entrar em contato comigo se ainda estiver na equipe ou com o seu veterano. Então é isso, tenha uma boa noite.